acredito que você já esteja preparado para ouvir essa palavra, né? Vamos orar por ela? Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Porque nós cremos, Senhor, que Tu tens uma palavra para nossas vidas. Amém. Eu sei, Deus, que Tu quer falar comigo e com a Tua igreja, Senhor. Pai amado, que essa palavra venha da forma que Tu quiseres. Seja consolando, confortando, edificando, exortando. Estamos prontos para ouvir, Senhor. Portanto, Deus amado, que o Teu agir seja como Tu queres, Deus. Tira todo impedimento, tudo aquilo que ainda, Senhor, está servindo para distrair-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, usa a Tua serva agora, Pai, como instrumento para abençoar o Teu povo. É a nossa oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, queridos. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Ô, Glória, acordou já a metade, né? A metade que quem dormir na hora da pregação, vocês acordem ainda, tá bom? Já sabe aquele dom paulino que eu tenho, né? Aperfeiçoado. Paulo pregou a noite toda, só Eutico dormiu, caiu da janela, quebrou o pescoço. Eu, em 15 minutos, é metade da igreja. Então, se notar alguém dormindo do seu lado, aí dá uma cotoveladinha, acordaria, amém? É bom estarmos aqui para adorar a Deus e ouvir Deus falar conosco. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia num trecho pouco conhecido, dessa vez, o Salmo de número 23, Salmo do Pastor, amém? Para quem é novo convertido, para quem está vindo pela primeira vez na igreja, tá? Só para esses eu vou falar o número da página, tá bom? 777. Os demais que já manusearam a Bíblia alguma vez, por favor, não se ofendam comigo. É zelo por quem está pegando a Bíblia pela primeira vez, né? Só para esses que a gente tem que falar. O livro dos Salmos é o livro do meio da Bíblia, é um livro poético, amém? Esse salmo particularmente escrito por Davi, um pastor de ovelhas, que foi pastor de ovelhas antes de ser rei, mas que sempre foi homem segundo o coração de Deus. Então, você quer aprender um pouco mais sobre como ser um homem segundo o coração de Deus? Leia Davi, leia os Salmos, né? Aprenda com Davi. Salmo 23 diz assim, vamos ler juntos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre, né? Amém? Amém. Incline sua cabeça, queridos. Poderoso Pai, em nome de Jesus, eis aqui os nossos corações, ó Senhor, diante dessa palavra tão poderosa. Fala conosco, Senhor, e que essa palavra sirva de alimento para a nossa alma, de bálsamo para as nossas feridas, ó Senhor amado, de sustento para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Hoje está frio, né? E ao longo dessa semana nós tivemos aí uma virada de tempo, né? Eu lembro que num dos dias eu cheguei da faculdade, estava até meio quente, eu tinha ido com uma malha da aula e dá para ver que eu ando um pouquinho, né? E dando aula não é diferente, ainda mais escrevendo, apagando, enchendo a lousa de lição. Eu até senti calor, estava bem quente na noite de terça e na manhã da quarta estava um frio já quase semipolar e já estamos caminhando para ele, né? E eu disse no primeiro culto que nesses dias é gostoso, assim, no final da tarde, quando a gente sai do trabalho, né? Tem que se dirigir para a igreja, para um culto, já está cansado, o corpo às vezes está pedindo cama, né? Normalmente dá uma gripinha, um resfriado nessa época. A gente precisa de coisas que sejam reconfortantes, né? No meu caso é continuar lá no trabalho, porque eu estou trabalhando em home office, então às vezes no frio eu trabalho lá na cama, monto o escritório lá mesmo, né? Ponho o cobertor na cama, no colo, o notebook aqui na perna e vou trabalhar ali, né? E para
sair de casa nesses dias é mais difícil ainda. Então, nada mais gostoso do que uma bela xícara de chocolate quente, ou um cappuccino quentinho. Às vezes quando você trabalha no escritório onde tem forno e cozinha, ali do lado do escritório, aí você vai e faz um bolo, come um bolo quente, né? Ou, saindo do culto, você vai pegar esse gelo que deve estar aí fora, né? Toma um caldo quentinho, um caldo verde, uma sopa. Isso não é reconfortante? A impressão que dá é que a cada colherada do caldo verde ou da sopinha, ou a cada gole de chocolate quente, seu corpo vai sendo tomado por uma onda de calor que te reconforta, que te aconchega, né? E por mais longe da tua casa que você esteja, você sente, né? Mais ou menos aquele acalento de cobertor e travesseiro quente. É mais ou menos isso que as bebidas quentes fazem por nós no inverno. Não vai tomar debaixo de um sol de 40 graus, que não é gostoso. Assim como cama e cobertor também não são. E o Salmo 23, o que tem a ver com chocolate quente, né? É porque quando eu leio o Salmo 23, eu tenho a mesma impressão. É como se cada uma das palavras do Salmo fossem entrando dentro de cada pedacinho de mim, e aquelas palavras de um salmo que é um salmo de confiança, é dos salmos conhecidos como salmo de confiança, aquelas palavras fossem inundando cada pedacinho do meu ser e me fazendo lembrar de que não são meras palavras, mas são palavras de um Senhor que é o meu pastor e que justamente por isso nada me faltará. É o que o salmista começa dizendo para nós. E olha, não se deixe enganar. Eu já ouvi pastores, pregadores aí infelizes na aplicação que fizeram ao ler o Salmo 23 e dizer: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, não vai faltar dor, não vai faltar adversidade. Mentira! É mentira, é uma leitura enganosa. Sabe por quê? Quem escreve para nós sobre o Salmo do pastor foi alguém que foi pastor de ovelhas. E por ser pastor de ovelhas, conhecia muito bem o cuidado que o pastor tem com cada uma de suas ovelhas. Dizem alguns historiadores que na Palestina uma das atividades mais corriqueiras, mais comuns é ser pastor de ovelhas. Por isso Davi já foi pastor. E dizem que o pastor, por mais ovelhas que tem em seu rebanho, ele conhece cada uma de suas ovelhas. É como se ele tivesse uma só e cada uma delas fosse aquela única que ele tem preferida. Ele sabe o que ela gosta de comer, ele sabe a hora que ela gosta de comer, quando ela não quer comer o que ela gosta de comer, ele sabe por que vem aquela falta de apetite. Ou seja, Davi, na perspectiva de quem já foi pastor e sabe lidar com ovelhas desse jeito, está dizendo: o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, veio pessoalmente até mim, assumiu o controle da minha vida e desde então nada tem me faltado, porque Ele teve o zelo de me conhecer no íntimo, Ele tomou o cuidado de saber tudo sobre mim e cada dia que se passa Ele tem cuidado para que eu viva com o melhor que Ele pode me proporcionar, porque Ele é o meu pastor, por isso nada me faltará. Oh, aleluia! Davi não está dizendo, não se deixe enganar, que porque o Senhor é nosso pastor, a nossa conta, o saldo que talvez esteja descoberto lá, vai ser coberto miraculosamente. Porque o Senhor é nosso pastor, talvez a gente não precise trabalhar e vai ter sustento abundante. Não é isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e por isso Ele vai me proporcionar tudo de que Ele sabe que eu preciso. Não é tudo o que eu quero. Não vem com essa história de evangelho colorido, eu abro a Bíblia, sai borboletinhas e a vida fica toda cor de rosa, né? Não é autoajuda. A Bíblia não é livro de autoajuda, definitivamente.
O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflição. Foi isso que ele prometeu, aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estou com vocês. Está mais fácil, ele já é vencido. Mas a vida está dizendo o seguinte: olha, quem assina esse contrato, porque tem um contrato aqui. Nada falta para aquele que permite que o Senhor seja seu pastor, não é no mole assim. De vez em quando eu lembro que existe Deus no Natal, né? Porque está todo mundo falando mesmo que é o aniversário de Jesus. No meu aniversário, que aí eu vou orar e pedir para Ele me dar misericórdia ao longo do ano que está começando, mais um ciclo de vida. E na Semana Santa, né? Porque todo mundo é santo na Semana Santa, então eu também lembro de Deus. Não. Davi está falando que nada falta para aquele que permite que o Senhor seja o seu pastor. E permitir que o Senhor seja o seu pastor é permitir que Ele tome controle total da tua vida. É permitir que Ele conduza você na caminhada. É permitir que Ele vá na frente e se deixar permitir seguir Ele passo a passo. Então o que Davi está dizendo é o seguinte: quando eu me permito ser pastoreada por Deus, quando eu permito que Deus assuma o controle da situação, nada me falta. Eu tenho plenitude de vida. Eu tenho vida em abundância, porque o Senhor é o meu pastor. E eu imagino Davi lembrando que quando ele era pastor, ele pegava as ovelhas de madrugadinha antes que o sol aparecesse e conduzia as ovelhas para um lugar onde tivesse os brotos mais tenros e verdinhos, os mais fresquinhos possíveis, que era o que elas gostavam de comer, né? Aquele brotinho crocante nos dentes. E também a águas, ele me leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, o Salmo segue dizendo. E é Davi dizendo o seguinte, que o pastor está preocupado com o sustento físico das ovelhas. Só que ele está falando da região da Palestina. E na Palestina a gente sabe que é uma região semidesértica, ou seja, tem muita areia, muita sequidão, dificilmente se encontra fonte de água purinha. Então, o que Davi está dizendo é que para que a ovelha tivesse sustento, para que a ovelha estivesse bem alimentada, bem nutrida, o pastor não poupava esforços em sair pelas madrugadas e conduzi-la até onde a comida pudesse ser encontrada. Ou seja, é o zelo do pastor cuidando da parte física da ovelha. Deus cuida da tua parte física também. Nós cantamos aqui que o pardal encontrou casa. E a palavra de Deus nos fala que o pardal que não trabalha, né, tem com que se sustentar. Que os lírios do campo que também não trabalham, ninguém nunca se vestiu mais belamente do que os lírios do campo. E Deus, que é Deus, cuidou dos pardais e cuidou dos lírios. Será que não cuidaria melhor de nós? O Senhor é teu pastor. E Ele quer cuidar dos aspectos físicos da tua vida. O texto está falando sobre experiência pessoal com Deus. Deus hoje está te convidando para ter uma experiência sua com Ele. Quem aqui conhece Deus de ouvir falar que Deus curou fulano, que Deus operou na vida de Beltrano, que Deus foi misericordioso com outra pessoa, com alguém da sua família? Deus hoje está te chamando para falar do que Ele fez na tua vida. Ele quer ser o teu pastor pessoal. Ele quer ser o teu pastor que caminha pertinho de você. Ele quer ser o teu pastor que ouve as tuas confissões. Ele quer ser o teu pastor que cura as tuas feridas. Ele quer ser o teu pastor que controla você na caminhada. Mas Ele quer ser o pastor da tua vida. Seguindo pelo verso 2, a gente vê que o sustento dele é perfeito. E Paulo disse em Romanos 8,32, Ele é aquele que não poupou seu filho próprio, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você? O que era mais difícil, que era resgatar a nossa alma da perdição. E isso só podia ser feito a preço de sangue. E só havia um sangue que podia ser vertido para isso, que era o sangue de Jesus, o único puro, o único santo.
Isso ele fez, ele se encarregou de mandar Jesus para morrer por mim e por você. Era a parte mais difícil, que alguém morresse por quem não merecia. Será que todos os outros detalhes da tua vida não são mais simples para Deus cuidar? Deixa ele ser teu pastor. O verso 3 começa dizendo que ele refrigera a alma. A gente já viu que o pastor cuida do aspecto físico da ovelha. Mas e nós? Somos feitos de corpo, alma e espírito. Será que o pastor ia cuidar só da nossa alimentação e falar, pronto, você está de barriguinha cheia, agora vai chorar no canto lá, né? Não. O salmista está dizendo que ele teve zelo até pela nossa alma. O pastor está interessado em restaurar emoções. O pastor está interessado nas tuas cicatrizes. O pastor está interessado em ter um relacionamento com você, em que você esteja inteiro, esteja pleno. E ninguém está inteiro num relacionamento quando fica remoendo coisas do passado. O Senhor quer ser o teu pastor. O pastor que apaga as memórias antigas, as memórias ruins. O pastor que apaga as marcas do passado. O pastor que apaga as sentenças contrárias que foram ditas sobre a sua vida. O pastor que apaga toda a palavra que disse que você não ia chegar no céu. O Senhor quer ser o teu pastor e refrigerar a tua alma, para que você possa entrar nesse lugar aqui e dizer, Senhor, eu estou aqui em paz, porque em paz contigo eu tenho andado, porque só em ti eu tenho encontrado paz, porque só tu tens paz que o mundo não pôde me dar. Deixa o Senhor ser o teu pastor. E a gente vê um exemplo claro disso, Lucas capítulo 8, a partir do verso 43, tem um texto que fala da mulher do fluxo de sangue. É uma mulher que foi perturbada durante 12 anos com uma hemorragia contínua. E essa hemorragia foi tão importante na vida dessa mulher que o nome dela não aparece na Bíblia. Ela é conhecida como a mulher da hemorragia, ou a mulher do fluxo de sangue. E o texto diz que por 12 anos ela sofreu com essa hemorragia e que ela usara todos os recursos que tinha e tudo que ela tinha gasto com os médicos. Então o texto já me dá a informação de que ela não era um bebê, porque se por 12 anos ela estava sofrendo com aquilo, e se ela tinha gasto todos os recursos, significa que ela já sabia o que era estar saudável antes. Então ela tinha bem mais do que 12 anos. Ela já foi saudável, ficou doente, por isso tinha gasto os recursos com os médicos. O texto diz também que a vida financeira dela tinha sido destruída, porque diz que ela gastou todos os recursos com os médicos. O texto não diz, mas é conhecimento corrente que para os judeus, quando alguém tinha uma enfermidade, era cometido de qualquer enfermidade, isso era consequência clara de pecado. Ou era culpa de pecado da própria pessoa, ou era por pecado cometido por seus pais, e aí a maldição visitava os pais e visitava também os filhos. Então eles entendiam que se aquela mulher tinha essa enfermidade por tanto tempo é porque ela estava amaldiçoada. E qualquer um que tocasse nela, ou que se relacionasse com ela, seria amaldiçoado também. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Ela foi tirada do convívio da sua família. Ela foi privada do convívio com a sociedade. Ela foi proibida de frequentar a igreja, o local dos cultos. E foi levada para um lugar onde só haviam pessoas tiradas da sociedade pelo mesmo motivo, maldição. Agora imagina só, você acordar, dormir e passar seus dias cercado de maldição. Para todos os lados que você olha, só maldição, só desolação, só dor, só sentimento de fracasso total. Era o que aquela mulher via, era o que ela tinha no café da manhã, era o que ela tinha no almoço, era o que ela tinha no jantar. Vocês já tiveram algum amigo que só conta problema? Pessoa que só conta luta? Que luta, né? E aí aquela pessoa assim, tá lá do outro lado da rua, da avenida, você passa por ela e fala: oi, a paz do
atravessar a rua para vir explicar. E você fala, meu Deus. Porque você sabe que a pessoa só vai te contar problema. Parece que a pessoa é a família Adams, né? Vem com aquela nuvenzinha preta e raios e tempestade em cima dela. Lá vem ela, meu Deus, quando eu converso com ela, parece que o dia fica até nublado. Eu disse aqui no primeiro culto, eu tenho um colega de trabalho que é mais ou menos assim. E a gente já tem até um código, porque ele vem com 2 horas de conversa. Não importa o que você esteja fazendo. Então o código é, né? Quando ele chega na nossa mesa, se ele passou mais de 5 minutos, os outros colegas saem com o celular, vão até o banheiro ou até outro departamento, ligam para o nosso ramal, fingindo ser um contabilista, e a gente atende, né? Fingindo ser, né, um profissional precisando de orientação lá de um fiscal. Porque é dureza. Eu já conversei com ele, já tentei evangelizar, ele é ateu, né? O Senhor não é o pastor dele. Agora imagina você só ter pessoas assim ao seu redor. Se a coisa está ruim, ela vai ficando pior a cada dia. Se a coisa, às vezes você acorda numa sensação de que as coisas vão melhorar, você ouve todas essas conversas, esses depoimentos, elas passam a piorar imediatamente. Era a vida que essa mulher tinha. Longe da família, talvez saudade de filhos, de marido, talvez desejo de estar na casa de Deus, louvar a Deus, cantar um hino. Não podia. Mas de repente, ela ouve um burburinho, um barulho, e quando pergunta o que está acontecendo, as pessoas dizem, é Jesus que está passando por aí. A Bíblia diz que ela tinha gasto todos os recursos que ela tinha, mas Deus tinha um recurso a mais para ela, porque Ele queria ser o pastor dela. E aquela mulher se arrastando, porque alguém que tem hemorragia por 12 anos, eu imagino que tem uma anemia profunda. E aquela mulher sem força, se arrastando, conseguiu romper a multidão. E Jesus, de repente, no meio de milhares de pessoas que provavelmente o cercavam, diz, ei, para tudo! Alguém me tocou. Jesus, no trem, de manhã, segunda-feira, estação Carrão do metrô, o senhor não quer que ninguém te toque, quer um vagão só para o senhor. Lógico que te tocar, tem a multidão te cercando aí. Jesus falou, não. Alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que saiu vindo de mim. Porque eu senti que eu passei a ser o pastor de alguém. Oh, aleluia. E aquela mulher, a Bíblia diz que a hemorragia dela imediatamente parou. A Bíblia para por aí, mas eu vou um pouquinho além para vocês, que eu sou um pouco curiosa. Eu disse que por causa da doença, ela já não tinha mais dinheiro, que a Bíblia falou que ela gastou tudo com os médicos. Por causa da doença, ela já não tinha mais vida espiritual, porque ela não podia frequentar os cultos. Por causa da doença, ela já não tinha mais vida sentimental, porque ela foi afastada da família, dos amigos, da sociedade. Quando Jesus curou ela foi curada no seu corpo físico. Ela foi curada nas suas emoções, porque ela pode voltar para a sua família, para a sociedade, para os teus amigos. Ela foi curada na sua alma e no seu espírito, porque ela teve liberdade de voltar para a igreja e voltar com um testemunho de que ela tinha experiência com Deus. Sabe o que aconteceu? Quando ela tocou Jesus passou a ser o pastor dela. E aí nada faltou para aquela mulher que já não tinha mais vida. O Senhor é teu pastor, o Senhor quer ser o teu pastor. Oh, aleluia. E o verso 3 segue dizendo que Ele nos conduz por veredas de justiça. E quando Davi fala em veredas de justiça, ele está falando da perspectiva dos judeus, da perspectiva da época. Porque eles entendiam, eles estavam debaixo da lei, nós já não estamos mais. Mas eles entendiam que uma obediência fiel à lei fazia com que eles pudessem estar mais perto de Deus. Eles tinham vida longa aqui na terra,
e depois garantia de vida eterna no porvir, por obedecer à lei. Então Davi, quando fala que o pastor guia por caminhos de justiça, ele está falando de uma dificuldade que nós hoje, como rebanhos de Cristo, não temos. Porque Jesus veio, cumpriu a lei, substituiu a lei pela graça que é dele. E aí, a vereda não ficou menos justa para nós do que para eles, porque Jesus disse: olha, vinde a mim. A partir de hoje não tem mais lei, vocês não precisam seguir uma lei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que significa isso? Jesus pegou o cajado e disse: agora eu é que sou o pastor. E sabe o que eu aprendi? Que pastor é diferente de boiadeiro. Tem muito pastor aí hoje em dia que é boiadeiro, né? Prega uma coisa, mas vive outra. Porque boiadeiro é assim, boiadeiro sobe no cavalo, já começa por aí. Ele vai de cavalo atrás do rebanho, tocando aquele chifre, né? E aí, quando ele toca aquilo, o rebanho vai correndo na frente e ele vai atrás. E quem ficar, toma chicotada, toma chibatada. Não é assim que acontece? Tem igreja aí no nosso país, graças a Deus não tem, né? Essa aí em outros países que eu ouvi dizer que tem. Vamos ser missionários, precisamos ser missionários nesses países aí, né, pastor? E aí, esse pastor de vaca, de boi, ele vai do lado e vai dizendo: vai por lá, vai por lá, vai por lá. Mas ele não está indo, ele está atrás, né? Se o gado se precipitar por uma ponte ou por um precipício, vai cair, porque o pastor está lá atrás. Ele está dizendo: vai por um lado, e muitas vezes ele não vai, ele vai por outro. Pastor de ovelha não. A ovelha tem problema visual, então ela precisa ouvir a voz do pastor. E tem mais, hein? Ovelha só obedece à voz de um pastor. Se lá na Palestina, quando acontecia dos pastores com padres se encontrarem, né, era um pastor com outro, a gente tem até imagens disso em alguns livros. Os pastores paravam para conversar e aí os rebanhos se juntavam. Imagina só. Aí eu olhava e falava: ei, aquela ovelha é minha ou sua? Ah, ela é branca e fofinha, as minhas são assim. Ah, não, mas ela é gordinha, as minhas que são assim. Só que aí não tinha confusão, porque bastava o pastor falar: vem. As que eram dele se separavam para trás dele, e as que eram do outro iam para trás do outro. Sabe por quê? Ovelha não enxerga bem, mas ouve muito bem e só obedece à voz do seu próprio pastor. Só do Senhor, você tem que ouvir a voz. E aí Jesus, quando disse: eu sou o caminho, ele assumiu a posição justamente de pastor de ovelhas, que somos nós. Ele foi na frente e disse: agora vem atrás de mim. Agora vem atrás de mim. Só que eram por veredas de justiça. Sabe o que eram essas veredas? Muitas vezes a comida fresquinha estava nas colinas mais altas e o pastor tinha que percorrer longas jornadas e subir por estradinhas estreitas, porque se ele fosse pelas campinas, pelos lugares planos e abertos, ele ia estar expondo as suas ovelhas aos lobos, às feras. Então ele precisava ir pelos lugares difíceis, estreitos, de modo que uma ovelha ia atrás da outra. Nosso pastor foi há 2000 anos, mais de 2000 anos. Se algum de vocês aqui viu o pastor? Eu não vi. Eu tenho ovelhas mais velhas do rebanho, chamadas Marcos, chamadas Lucas, chamadas Mateus, chamadas João, que foram logo atrás do pastor. Mas deixaram testemunho para que eu continuasse indo atrás delas. Sabe o que significa isso? Jesus não está presente entre nós hoje. E aí, para que as outras ovelhas continuem seguindo os passos dele, elas precisam ir atrás de mim e de você. Amém. E é nesse momento que eu quero que você reflita. As pessoas que não conhecem a Jesus, que Jesus podem conhecer através da minha vida e da tua vida. Que pastor Jesus vai ser para elas se eu apresentar Jesus para elas? Vai ser um pastor de amor? Ou um pastor de vergonha? Ou um pastor de condenação? Ou um pastor de juízo? A vara e o cajado vão consolar ou vão matar?
Senhor está te chamando hoje para ser testemunho sobre o pastor que Ele foi na tua vida, para que Ele seja esse mesmo pastor na vida das ovelhas que virão. Quem está pronto aí? Quem está pronto aí? Quem está pronto aí? E nessas veredas de justiça, por o caminho ser estreitinho, muitas ovelhas se precipitavam para a beira do abismo. E aí é por isso que o pastor tinha que usar a vara e o cajado que consolavam. Sabe por que consolava? Porque a vara tinha uma extremidade com uma ponta aguda, como se fosse uma faca, uma adaga. E qualquer fera que ousasse se aproximar do rebanho dele, ele feria ou matava. Ele dava golpes com aquele cajado e aquela fera era afugentada, machucada, ou talvez morria ali mesmo. Só que por outro lado, na outra extremidade, o cajado tinha uma ponta assim, como se fosse um cabo de guarda-chuva. Sabe para quê? Porque se algumas ovelhas eram teimosas e não conseguiam andar no meio do rebanho. Então, quando elas estavam correndo o perigo de cair no precipício, o pastor imediatamente, dava um tranco pelo pescoço e puxava a ovelha. Doía para a ovelha, mas o pastor dizia, olha, eu sei que está doendo em você e está doendo em mim também, mas pior seria te perder para a morte, porque aí seria irremediável. Enquanto eu for o teu pastor, nada vai te tirar de mim. Enquanto eu for o teu pastor, eu não vou te deixar cair. Enquanto eu for o teu pastor, ainda que você queira, ainda que seja a tua vontade, eu não vou permitir que você saia debaixo do meu comando. Aleluia. Por isso, veredas de justiça. E tem mais. Algumas ovelhinhas eram tão teimosas que não adiantava o pastor falar uma vez só, porque o pastor fala uma vez só e a ovelha vai. Eu aprendi isso agora. A Rúbia não está aí mais, né? A Rúbia disse que quando era criança foi pastora de ovelha lá em Portugal, na terra dela. E ela disse, é verdade, Elaine, falava uma vez só, a ovelha veio. E eu usava justamente esse cajado aí com esse bordão. Quantas vezes eu tirei ovelha do meio de rio, que ela foi para beber água, escorregou, caiu e a água estava levando embora e eu tirei. Olha, aprendi mais uma. Mas algumas ovelhas teimavam e nem com o cajado o pastor não conseguia controlar. Ela queria ou ir na frente ou ir atrás. Não, vocês, eu vou depois, não estou com fome agora, né? Ah, hoje não quero ir não, está muito sol. Ah, hoje não quero ir não, está chovendo. Ah, não, andar com esse rebanho chechelento aí, não, eu acho que eu mereço um rebanho melhorzinho, né? Não vou hoje, está frio, o quê? Ir na igreja com esse frio? Não, ficar em casa, tem jogo na TV. Não vou não, o aniversário da igreja é só na outra semana. Eu vou no shopping hoje comprar roupa nova para aparecer no aniversário, nas fotos, né? Porque vai para o site da igreja. Sabe o que o pastor tinha que fazer com essas ovelhinhas que insistiam em não andar no meio do rebanho? Ele, com todo o amor, lembra da parábola das 100 ovelhas, lá no capítulo 15 de Lucas? Ele fazia o que fosse preciso para trazer a ovelha de volta, tratava suas feridas e punha ela no redil. Não importa se o redil tinha 99 e ele tinha perdido uma. Cada uma era importante para o pastor. Cada um faz falta. Se você acha que tem irmão aqui mais importante que você, não. Cada um de vocês faz falta para Deus. Deus conta com cada um de nós. E aí, a ovelhinha que insistia ainda assim, o pastor tinha que pegar a patinha dela e quebrava a patinha da ovelha. A ovelha, então, não tinha mais independência. Porque como andar na frente, se ela estava com uma palhinha na pata? Como ficar para trás? Ia ser presa fácil para os lobos. Sabe qual era a proteção dela? Vou ficar no meio do rebanho. Aí tem aquelas duas ovelhinhas mais gordinhas, eu encaixo no ombro de uma, encaixo no ombro da outra e praticamente não tenho que caminhar porque elas vão me suspender e eu vou no ar. Sabe o que é isso? Às vezes aquela dor, aquela história difícil, que você fala, Deus, por que o Senhor permite que eu passe por isso? Ele permite que você passe por isso porque Ele é o seu pastor. Aleluia. E entre perder você para o inferno, perder você para as drogas,
perder você para a prostituição. Ele prefere ver você quebradinho aqui no meio do rebanho. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você estiver aqui com a patinha quebrada, vai ter ovelhinha de oração aqui, que vai olhar para você e vai falar: ô tadinho, tá doendo, eu vou orar por você. Ô tadinho, tá sofrendo, eu vou jejuar por você. Ô meu querido, você estava fazendo falta aqui no nosso meio. Eu tenho orado por você nas madrugadas. O teu lugar é aqui. Então, querido, com dor, sendo com dor, com Deus é melhor aqui, porque aqui Ele continua sendo teu pastor. Você não está mais Aleluia. E quando aquela ovelhinha Sara, ela nunca mais vai sair dali, porque toda vez que ela lembrar que ela manca um pouquinho, ela vai lembrar que ela tem história com o pastor. Eu estou assim, porque o pastor se importou comigo. Eu estou assim, porque eu era importante para o pastor, e aí ele não abria mão de mim. Por não abrir mão de mim, olha só o que ele fez, ó, para eu ficar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olharem para você, você vai dizer: sabe o que é isso aqui? Isso aqui são as marcas de Cristo em mim. São as marcas de Cristo em mim. É a prova de que Ele não abria mão de mim. Mesmo quebrado, mesmo ferido, eu estou aqui porque Ele não desistiu de mim. Mesmo quebrado, mesmo com dor, eu estou aqui porque hoje eu tenho história com Deus. E porque o Senhor é o teu pastor, você tem que ser a ovelhinha que vai testemunhar sobre quem Ele é. E aí os versos 4 a 6 falam sobre o vale da sombra da morte. A gente falou do momento em que o pastor sai pela manhã para levar as ovelhinhas para comer broto tenro. Depois é de tarde, elas comeram broto tenro, já tem sol, tem que levar para águas tranquilas ou tem que refrigerar-lhes a alma. É sinal do tempo passando e o pastor estando com as ovelhinhas em todos os momentos. Sabe o que isso diz para nós? Que na manhã nós somos jovens, aqueles adolescentes cheios de ímpeto que querem dominar o mundo, né? Vai dominar o mundo com 40 anos, difícil. Você não domina nem a si próprio, né? Ah, eu já estou com uma dor, mas fiquei assim desse jeito mesmo. Trabalhar sentada na cama dá dor nas costas, mas o Senhor é meu pastor. E Salomão disse: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para você ser adolescente. Há um tempo para você querer casar, ser mais sério, desistir de balada, querer constituir família, querer fincar estacas, procurar porto seguro. Depois há o tempo em que você se cansa de toda essa busca. Ah, já conquistei tudo o que eu queria, agora eu preciso descansar da vida. É hora da água de refrigério. Mas também há o tempo do vale da sombra da morte. É a hora que a noite declina. E durante a noite o pastor recolhe as ovelhas para o seu aprisco para descansar. A Bíblia diz que nem todos passaremos pela morte. Porque Jesus vai voltar, pode ser agora. Pode ser que nós recebamos um corpo transformado antes de passar pela morte. Mas pode ser que não. E o salmista diz: quando vier a incerteza da morte, porque a morte é lugar de incerteza, ninguém volta para contar como é. Mas, ainda que eu tenha que caminhar pela incerteza, até ali o Senhor vai continuar sendo meu pastor. Até ali Ele vai diante de mim. Até ali Ele vai me acompanhando e não vai desistir de mim, porque Ele continua sendo meu pastor até na morte. Essa parte do texto também fala sobre um banquete preparado na presença dos nossos inimigos. E eu tenho em mente que Davi, quando falou desse banquete, ele estava se referindo a um fato que, quando alguém era foragido, era perseguido por alguém, por algum inimigo, alguém que quisesse matar, e essa pessoa saía fugindo, se no caminho ela encontrasse uma tenda e ela tocasse na porta dessa tenda, e o dono dessa tenda dissesse para ela: pode entrar, ela estava em segurança.
E aí, em sinal de que ela estava protegida ali, o dono da tenda preparava uma refeição para ela, lavava os pés daquela pessoa que era perseguida e ungia sua cabeça com óleo, em sinal de que, olha, você está guardado aqui ninguém vai entrar para mexer com você. E quando os perseguidores chegavam até aquela tenda, eles não podiam entrar, porque a tenda de uma pessoa era uma área inviolável. Eles podiam até ser mortos por estar invadindo a casa e a privacidade de alguém. E tudo que eles podiam fazer era assistir a pessoa que eles queriam matar lá dentro, recebendo honras enquanto eles só olhavam. Vocês estão lembrando de alguma coisa parecida com isso? Eu lembro que aconteceu comigo uma história assim. Eu caminhando sem rumo pela vida, o meu pecado me perseguindo e dizendo: eu vou te matar, eu vou te levar comigo para o inferno, porque você pecou, olha aqui as marcas que você deixou, olha aqui as manchas que você deixou lá atrás, olha só, todo mundo vai olhar e você vai ter vergonha, você vai ser humilhada pelas coisas que você fez. E eu tentava fugir, e o inimigo dizia: não, você não vai poder fugir, você não vai poder dormir, porque eu estou aqui, ó, eu estou aqui na tua mente, eu estou aqui no teu ouvido dizendo que você é indigna. Mas no meio do caminho, o caminho não era do Carlos Drummond que tinha uma pedra, o meu tinha uma cruz. No meio do caminho havia uma cruz. E aí eu toquei na cruz, e aquele que estava pendurado na cruz falou: vem para debaixo da cruz. Entra, eis que eu lavo os teus pés e te purifico. Eis que eu vou te ungir como minha sacerdotisa. Eis que eu vou preparar um banquete, e todos aqueles que te perseguem vão poder olhar, podem até fazer o barulho que quiserem, mas nada vai te tocar, porque a partir de hoje eu posso ser o teu pastor. Oh, aleluia! Aleluia! Fique de pé, queridos. Oh, Radassu de Kianta. Aleluia! O Senhor é nosso pastor e está nos chamando. Praga nenhuma chegará à tua tenda, é o que ele diz. Vem para baixo da cobertura dele. Vem sentar no banquete que ele tem preparado para você. Eu ouvi uma história de um aniversário de igreja, onde um ator de renome foi convidado para declamar o Salmo 23. Ele se preparou, ele fez pesquisas, ele decorou. Quando subiu no púlpito, ele falou com maestria a cada palavra, usando a entonação de voz perfeita, usando a expressão corporal e visual e facial perfeita. Quando ele terminou o Salmo 23, a plateia teve que ficar de pé e aplaudir. Ele foi ovacionado. Só que o pastor tinha naquela igreja o irmãozinho que lavava o banheiro, que cuidava da porta. Era o irmão mais velho da igreja, o mais antigo. Ele era crente muito antes daquela igreja ter nascido, era um ancião. Ele era analfabeto. E o único texto bíblico que ele sabia de cor era o Salmo 23. Ele tinha pedido oportunidade para declamar o Salmo 23 e o pastor ficou naquela saia justa. Como é que eu vou fazer agora? Chamei o ator e agora tem esse ancião. Vai ficar chato ele declamar antes, mas se o ator declamar depois, ele vai ser humilhado. Então eu vou chamar ele depois. Aí subiu aquele ancião. Já não sabia ler, sabia o salmo de cor. E aí meio que gaguejando, trocando algumas palavrinhas, do jeito que ele aprendeu de ouvido há muitos anos, ele declamou o Salmo 23. E quando ele terminou, não se ouviu um aplauso. Foi silêncio total na igreja. Mas começou um burburinho. E o pastor começou a observar e viu as pessoas chorando. Todas as pessoas com o rosto coberto de lágrimas. O pastor pegou o microfone e falou: vocês sabem o que aconteceu aqui? Para honrar vocês e pela festividade, eu convidei um ator que veio aqui e conhecia com perfeição o salmo do pastor.
Mas depois vem esse homem aqui que tem experiência de andar com Deus a vida toda. E ele tocou o coração de vocês, não por conhecer o salmo do pastor, mas é porque ele conhecia o pastor do salmo. Deus hoje está querendo ser conhecido por você como o pastor do salmo. Se até hoje a tua Bíblia esteve aberta no Salmo 23 e as páginas estão amarelas, Deus hoje te convida para que a sua vida esteja aberta para o pastor do salmo. Para que onde quer que você vá, você saiba que o Senhor é o teu pastor. E Ele está indo contigo ombro a ombro na caminhada. Ainda que você esteja percorrendo veredas que não foram as veredas que Ele escolheu para você, Ele é o pastor das 100 ovelhas e vai atrás de você, onde Ele estiver que ir. Porque Ele não desiste de você. O Senhor é o teu pastor. É capaz como tu, que me guarda e livra de todo o mal. Sem luta, sem pode estar, sustentando o meu caminhar. Tua palavra é fiel. Que é o Senhor. Se você, eu não posso examinar você, mas é você mesmo que vai ter que fazer este autoexame. Eu quero pedir para que todos fechem os olhos, porque não interessa a ninguém. Mas se você acha que precisa de um relacionamento mais íntimo com esse pastor, que é o nosso Senhor e Salvador, levante a tua mão aí onde você está. Seja corajoso, seja corajosa. Com essa atitude você vai estar falando: Deus, eu preciso muito de você. Eu preciso que você me leve, Senhor, porque eu mesmo vou muitas vezes até o despenhadeiro. Eu fico próximo e prestes a cair. Senhor, me ajude. Me ajude, me ajude, pastor amado. Quantas vezes eu preciso tomar a água que é refrescante, eu não sei aonde, eu não consigo. Quantas vezes estou com fome na minha alma, fome e sede de justiça, e eu não consigo.
mãos. Senhor, segura nessas mãos agora. Senhor, segura nessas mãos agora. E dê uma experiência nova, Deus. Oh Deus, que essas pessoas possam de fato, Senhor, ter um relacionamento íntimo contigo, Deus. Não apenas de lábios, não apenas de língua, Senhor. Oh Deus, não de ouvir falar, mas de contigo andar, meu Deus da glória. Nós não queremos um pastor da história. Nós queremos um pastor que de fato nos conduza até nos momentos difíceis da nossa vida. Nós te queremos, Deus. Não solte das nossas mãos nunca, Senhor. Não solte